Está pronto para a nossa revisão para a segunda fase da OS, que vai acontecer agora segunda-feira? Então vem comigo que a gente vai resolver uma das últimas provas de segunda fase, questão por questão bem comentada, para que você consiga refrescar assuntos outrora esquecidos e consiga ficar afiado, afiada para arrebentar nessa prova. Então vem comigo que a gente tem muita questão bacana para resolver. Vamos lá. Um caminhão é monitorado através de um sistema de GPS, onde é possível observar em uma tela as coordenadas x e y medidas em centímetros do veículo em relação à sede da empresa, que corresponde à origem do sistema de coordenadas. Então, a sede da empresa se encontra na origem do sistema de coordenadas. Sabendo que cada unidade de distância indicada na tela do GPS corresponde a uma distância de 80 quilômetros, então vamos lá. Ele está fazendo uma correspondência. A unidade de distância indicada na tela do GPS corresponde a 80 quilômetros na rodovia. Aí ele faz a seguinte pergunta: calcule o valor aproximado da velocidade média de um caminhão em metros por segundo. Veja que ali a gente tem centímetros e ele quer em metros por segundo. A gente tem centímetros, quilômetros e aqui metros misturados nessa questão. Bom, ele saiu da sede da empresa. Então, o início do movimento aconteceu às 13 horas, das coordenadas y igual a 0 e x igual a 0, e que às 18 horas do mesmo dia encontrava-se em seu destino, cujas coordenadas no GPS eram de 3 e de 4 centímetros. A primeira coisa que é interessante a gente fazer para resolver esse problema é representar isso daqui no plano cartesiano. Então verificamos que começou tudo na posição 0, 0 e terminou na 3 e 4. O vetor deslocamento é aquele que liga direto da posição inicial até a posição final. Qual é o módulo, o valor desse vetor deslocamento aqui na tela do GPS? Então verifique que isso aqui é a tela do GPS. Então vou colocar aqui que esse foi o deslocamento na tela do GPS, né? Na tela. Bem, olhando aqui, a gente já pode tirar um triângulo retângulo de cateto 3, cateto 4. Isso nos permite utilizar o teorema de Pitágoras para conseguir esta hipotenusa. Usando a soma dos quadrados dos catetos igual à hipotenusa, então o módulo do deslocamento do GPS, né, igual ao quadrado da hipotenusa, digamos assim, né? Isso aqui ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Depois de fazer as contas, você vai encontrar que esse deslocamento no GPS vai ser equivalente a 5 centímetros. Isso aí é na tela do equipamento de GPS. Mas o problema nos disse que cada centímetro, cada unidade na tela do GPS equivale a 80 quilômetros na rodovia. Pois é. Se isto é verdade, o módulo do deslocamento do veículo vai ser 5 e no lugar de centímetro eu vou colocar vezes 80 quilômetros. Afinal, cada centímetro na vida real equivale a 80 quilômetros. Então, nós vamos colocar 5 vezes 8, 40. Colocamos aquele zero. Então, serão 400 quilômetros que serão de deslocamento, que vão acontecer de 13 às 18 horas. Então, o intervalo de tempo nesse movimento foi igual a 18 horas menos 13 horas. Isso quer dizer que foram quantas horas de viagem? 5 horas. Sabendo quanto tempo durou a viagem e qual foi a distância correspondente ao deslocamento, a gente encontra o vetor velocidade média. O módulo do vetor velocidade média vai ser o módulo do vetor deslocamento sobre o valor do intervalo de tempo. Então, nós tivemos
400 quilômetros de deslocamento em 5 horas. E o resultado disso vai ser igual a 80 quilômetros por hora. Douglas, não tem 80, ainda bem, porque se tivesse, eu acho que muita gente iria marcar. Para passarmos de quilômetros por hora para metros por segundo, nós precisamos dividir isso daqui por 3,6. Professor, se eu dividir 80 não por 3,6, mas por 4, vai dar 20. Então, vai dar um pouco mais de 20, porque eu estou dividindo por menos do que 3,6. Então, pode ficar tranquilo que esse um pouco mais de 20 vai ser 22,2222. Vai dar uma dízima periódica metros por segundo. Isso está na alternativa A de avião. Sobre a superfície da Terra, ao nível do mar, a aceleração da gravidade é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Sabe-se ainda que esse valor diminui com o aumento da altitude. Para uma altitude de 12.940 quilômetros em relação ao centro da Terra, o valor da aceleração da gravidade diminui para 2,45 metros por segundo ao quadrado. A respeito disso, analise as afirmações a seguir. Primeira afirmação: a variação do módulo da aceleração da gravidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o centro da Terra e um ponto de altitude de 12.940 quilômetros, como mencionado no enunciado anterior. Quando suspendemos um objeto, ele fica sob a ação da força-peso, que é dada por m vezes g, onde m é a massa do objeto e g é a gravidade. Mas, de acordo com a lei da gravitação universal de Isaac Newton, a gente sabe que a intensidade dessa força depende do quadrado da distância entre o centro do planeta e o objeto que a gente ali tem. Isso quer dizer que esta força-peso é dada por Gzão, que é a constante da gravitação universal, mzão, que é a massa do planeta, vezes mzinho, que é a massa do objeto, dividido pelo quadrado da distância. Esta aqui é a equação que representa a lei da gravitação universal. Bom, e se eu posso calcular o valor da força-peso dessas duas formas, considerando a Terra um referencial inercial, eu posso igualar esses valores. Então, o mzinho vezes g é o gzão, mzinho, sobre d ao quadrado, de tal maneira que a gente pode cancelar aqui o mzinho e verificar que o valor da gravidade que a gente observa naquele local depende da massa do planeta, sendo proporcional a ela, mas é inversamente proporcional ao quadrado dessa distância. É o que está escrito aqui, ó. Inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o centro da Terra e o objeto que está ali, naquela altitude de 12.940 quilômetros. Então, tendo isso sendo observado, a primeira afirmação é verdadeira. Vamos para a segunda. Uma haste cilíndrica homogênea de massa mzão e raio R, grande o suficiente para ir da Terra até essa altitude, possui o centro de massa situado em seu centro geométrico. Veja, ele está falando aqui que se trata de uma haste homogênea. O centro de massa, sim, em uma haste homogênea, está no centro geométrico. A gente pode representar isto assim. Douglas, o que então mudaria? Bem, o que mudaria é o centro de gravidade. O centro de massa está aqui, no centro geométrico, então coincidindo com o centro geométrico, quando a gente tem qualquer situação. O centro de massa está relacionado à disposição da massa no espaço. O centro de gravidade coincide com o centro de massa, né? Aqui eu estava falando do centro
geométrico, né? O centro de gravidade aqui vai coincidir também com o centro de massa em um campo gravitacional uniforme. Não é o caso. Se eu tivesse uma barra daqui para cá, o campo gravitacional não teria o mesmo valor, uma única forma, não seria uniforme ao longo de toda a barra. Aí o centro de massa não iria coincidir com o centro de gravidade, seriam coisas diferentes. Mas o centro de massa, aqui, sempre que você tiver uma haste cilíndrica, ele coincide com o centro geométrico, está verdadeiro. Agora, a última afirmação. Desprezando a resistência do ar, um objeto abandonado de uma altitude de 12.940 quilômetros descreve um movimento uniformemente variado. Uniformemente variado seria aquele que tivesse aceleração constante ao longo de todo o seu trajeto. Mas aqui isso não vai acontecer. Por que não? Porque a aceleração que se tem na queda livre é a aceleração da gravidade. E a gravidade, como o próprio problema disse, vai mudando do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então, ele é variado, só não é uniformemente variado. Portanto, essa afirmação é falsa. Temos verdadeira, verdadeira e falsa. Com base na análise das assertivas, pode-se afirmar que somente 1 e 2 estão corretas. B de bola. Um garoto de massa m encontra-se em repouso sobre uma plataforma de massa mzão. Também repouso, sobre uma superfície sem atrito. Em um determinado instante, o garoto arremessa a bola, com dimensão desprezível, de massa m', com velocidade u medida em relação à Terra, segundo um ângulo θ com a horizontal. De acordo com o sistema descrito anteriormente, analise as seguintes afirmações. Primeira, ele fala que, após o garoto arremessar a bola, ou seja, só depois que arremessou a bola, a energia mecânica do sistema aumenta. Isso daqui é falso. Existe um aumento entre o antes de arremessar e o arremesso. Daqui para cá, houve transformação de energia corporal, né, a energia do corpo dele, lá nos ATPs e afins, se transformou em energia mecânica. E essa energia mecânica está do tipo cinética, aqui para o conjunto. Então, sim, houve daqui para cá um aumento da energia mecânica, que não havia, agora há. Certo? Mas depois que ele lançou, após o garoto arremessar, agora a energia vai se conservar, não vai aumentar. Por quê? Douglas, mas vai existir aqui a força-peso atuando e a força-peso, ela acaba executando o trabalho, mas a força-peso é uma força conservativa. Quando apenas forças conservativas efetuam um trabalho, e aqui, no caso, apenas o peso está fazendo o trabalho, a energia mecânica do sistema vai se conservar. Então, o que vai acontecer? Esse garoto e seu skate vai acabar mantendo o movimento com velocidade constante. A energia cinética desses dois aqui permanece a mesma. Mas a bolinha, essa bolinha vai transformar parte da energia cinética em potencial gravitacional e depois em cinética novamente. Mas o valor da energia mecânica total do conjunto não muda, né? Por isso a primeira afirmação está falsa. Depois aqui fala que após o lançamento da bola, a velocidade da plataforma permanece nula. Não, a plataforma vai para trás. Terceira, após o lançamento da bola, a velocidade do centro de massa do sistema permanece inalterada. Como é que a gente encontra a velocidade do centro de massa? Bom, nós podemos dizer que a quantidade de movimento do nosso sistema, a quantidade de movimento total de um sistema físico, é igual à massa total desse sistema vezes a velocidade de quê? Do centro de massa do sistema. Então, a gente diz que
A velocidade do centro de massa do sistema é, então, a quantidade de movimento total dele dividida pela massa total desse sistema. Como a massa vai se conservar, a gente não tem dúvidas disso, a gente precisa analisar. E a quantidade de movimento? Ela vai ou não vai mudar? Se a gente tiver uma quantidade de movimento se modificando, aí teremos a velocidade do centro de massa se modificando. Caso contrário, ela permanece inalterada. Douglas, estou começando a entender. Agora veja o que a gente tem. Vou pegar aqui o nosso conjuntinho. Nós temos atuando aqui na bolinha a força-peso, no rapaz aqui, o peso do rapaz, vamos chamar aqui de P', o peso da plataforma, P, duas linhas, e nós vamos ter aqui a força normal, N. Coloquei de verde aqui o que é força, de azul o que é velocidade. Bem, como esse sujeito aqui não se move na direção vertical, essas forças que a gente aqui tem vão se equilibrar nele. Então, o P' e o P aqui cancelam o N, mas não tem ninguém anulando a força peso que atua ali na nossa massinha. Então, quando nós vamos olhar para as forças nesse sistema, é interessante que você veja que aqui a resultante que vai existir no conjunto como um todo é esta força peso. Então, existe força resultante. E se tem força resultante, esta força resultante provoca um impulso. E pelo que a gente já viu, o valor do impulso resultante é dado pela força resultante média vezes um intervalo de tempo. Como existe força resultante, existe impulso. E se existe impulso, isso aqui provoca o que nós chamamos de variação da quantidade de movimento. Por esse motivo, após o lançamento, a velocidade do centro de massa permanece inalterada? É falso. Então, a alternativa correta, bem, estão corretos os itens? Nenhum. Nenhuma das afirmações aí, nenhum dos itens é verdadeiro. A de avião. Um pescador encontra-se em seu barco nas águas tranquilas, sem ondas, de um lago em um dia de sol. Exatamente ao meio-dia, ele observa a imagem do sol através da superfície do lago. Sabendo que o raio da Terra é R, e considerando a superfície do lago como sendo uma superfície refletora esférica em relação ao Sol, pode-se afirmar que a imagem do Sol em relação ao centro da Terra encontra-se a que distância? Bem, nós vamos ter aqui o planeta Terra, e como nós vamos ter um pequeno pedaço da superfície da Terra sendo observado pelo pescador, este pequeno pedaço parece plano, mas não é. É curvo. E a gente sabe que o raio de curvatura desta superfície da água, que vai ser um espelho aqui, ó, o observador, o pescador vai ver daqui, por exemplo, a superfície da água. Isso aqui vai ser um espelho esférico convexo, cujo raio de curvatura corresponde ao raio da superfície da Terra. Até aí está tudo tranquilo. Aqui seria o centro, mas a gente já aprendeu que, num espelho esférico gaussiano, existe um ponto chamado foco bem aqui, entre o centro e o vértice do espelho. Eis aqui o foco principal. Este foco se encontra na metade, né, do raio. Então, daqui para cá, a gente tem R sobre 2 e daqui para cá, R sobre 2 também. Lembre-se de que o Sol está muito distante
do planeta Terra. A gente poderia dizer que até infinitamente distante. A gente então aqui poderia dizer que a posição P do Sol tende ao infinito. Então é um valor bem grande. A gente sabe aqui que a distância focal seria r sobre 2, mas como este foco é virtual e a gente vê que ele está atrás do espelho, ficamos com menos r sobre 2. Na hora de fazermos o uso daquela expressão de Gauss, 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p', a gente pode escrever que, bem, o inverso de menos r sobre 2 é menos 2 sobre r. O inverso do foco vai ser igual ao inverso do p, 1 sobre o infinito, mais 1 sobre p'. Mas dividir 1 por uma coisa muito grande dá zero, né? Pelo infinito aqui vai dar zero. Inverta dos dois lados que você vai encontrar menos r sobre 2 desse lado, e do outro lado o inverso de 1 sobre p' é o p'. Então, o p', que vai corresponder à posição da imagem, vai estar a uma distância r sobre 2 ali do vértice. A imagem do Sol vai acontecer sobre o foco. Olha que interessante! Por quê? Porque os raios que incidem paralelos e os raios que vêm do Sol chegam praticamente paralelos em relação a nós, divergem aqui, né, ó, em relação a este foco. Então, aqui vai estar a imagem do Sol, no foco, a uma distância r sobre 2 do centro e r sobre 2 do vértice. Isso nos leva à opção correta C de casa. Os pulmões fazem parte do sistema respiratório, desempenhando um papel importante nas trocas gasosas, que são vitais para o bom funcionamento do nosso corpo. Eles apresentam formato cônico e estão localizados na caixa torácica. Os pulmões apresentam alvéolos pulmonares, que são pequenas bolsas parecidas com favos de mel, e podem ser encontradas em colmeias. As trocas gasosas entre os pulmões, meio interno, e o ambiente, meio externo, ocorrem por diferença de pressão. A esse respeito, é correto afirmar que, alternativa A, quando a caixa torácica se expande, ocorre a diminuição da pressão do ar em relação à pressão do meio externo, promovendo a entrada de ar nos pulmões. Interessante isso. Nós temos aqui o pulmão, vamos observar o pulmão desta maneira, por exemplo, e existe aqui o gás no interior do nosso pulmão. A gente pode dizer, considerando que esse pulmão é um gás ideal, que P vezes V é igual a NR vezes T. O que é que vai acontecer nesta situação se eu quiser saber o comportamento da pressão? Ela é nRT sobre V. O que acontece quando a caixa torácica se expande? Aumenta o volume do nosso pulmão. A tendência, então, é ocorrer, por causa disso, uma redução na pressão. Então, quando a caixa torácica se expande, ocorre a diminuição da pressão do ar no meio interno, em relação ao externo, promovendo assim, então, a entrada do ar. Porque se aqui dentro tiver uma pressão menor e aqui fora eu tiver uma pressão maior, então a pressão menor e a pressão maior, a maior acaba vencendo e assim os gases vão adentrar o pulmão até haver um novo equilíbrio. Então a alternativa A já está correta. A B diz que quando a caixa torácica se contrai, a pressão no ar no seu interior é menor. Não, reduzindo a pressão, ou melhor, reduzindo o volume, na contração, a pressão aumenta. Isso faria, né, sair, né, a saída do gás. Bom,
C. As pressões interna e externa são sempre iguais durante o processo de respiração. Não, são essas variações de pressão que promovem o movimento de ida e volta das massas de ar. D. Em relação em regiões de altitude alta, né, de grande altitude, as pressões do ar internas e externas são maiores, deixando o ar mais rarefeito. Não. Em regiões de grande altitude, o ar é mais rarefeito. Sim, mas isso faz com que haja menor pressão. Veja, olhando pelo P igual a nRT sobre V, quando a gente observa o ar rarefeito, para um dado V, a gente tem uma pequena quantidade de N. Isso faz o que com a pressão? Diminui. Então, em regiões com pouco ar, a pressão é menor, e é o que acontece em grandes altitudes. De qualquer maneira, a alternativa A é a nossa resposta correta. O organismo de um ciclista consome, em média, de energia, uma quantidade de 4,2 vezes 10 a sexta joules por hora. Antes de uma prova, o ciclista tomou um energético com X calorias. Uma caloria são 4,2 joules. Determine o valor de X, sabendo que as calorias do energético serão consumidas nas primeiras 2 horas de prova. Ótimo! Vamos ver o que acontece nesta circunstância. A gente sabe que existe um consumo de 4,2 vezes 10 elevado à sexta joule em um intervalo de tempo de 1 hora. Mas você lembra que 4,2 joules são o mesmo que uma caloria? Veja aqui, 4,2 joules. Eu vou trocar por uma caloria. Mas calma, veja esse vezes 10 à sexta. Ele continua aqui. Vezes 10 à sexta calorias. Isso aqui é consumido em 1 hora. Então, até aqui está tudo bem. Douglas, mas ele quer em 2 horas de prova. Bom, ele quer o valor de quantas calorias X a gente teria em 2 horas de prova. Bom, pelo que a gente observa, o dobro, né? Fazendo uma regra de 3 simples, a gente encontra que X vai ser 2 vezes 10 elevado à sexta calorias. Como ele queria saber em calorias, né? O valor disso, pelo menos eu acho que sim, né? Vai ser A de avião. Um experimento simples sobre eletromagnetismo consiste em lançar da origem do plano XY n vezes uma carga Q positiva de massa m com velocidade inicial de módulo igual a v em uma região em que existe um campo magnético uniforme de módulo igual a b. A cada lançamento, a velocidade aumenta de um valor igual a v, até que o último lançamento ocorra com velocidade nv. Em todos os lançamentos, a carga descreve uma trajetória circular. Para o primeiro lançamento, a trajetória tem o raio r. O valor da soma dos raios das trajetórias circulares em termos de r para os n lançamentos é igual a quanto? E aqui nós temos um campo magnético que está entrando aí nos seus olhos. A nossa partícula está indo para a direita. Se você for utilizar a mão direita, o seu dedão no sentido da velocidade, os seus dedinhos no sentido do campo, e dê um tapa com essa mão. Pá! O tapa que você vai dar será para baixo. Eu até coloquei aqui uma mão. É difícil desenhar a mão nessa circunstância, mas o tapa vai ser para baixo com essa mão.
colocá-la até aqui assim, ó. Se você for usar a regra da mão direita espalmada, vai encontrar que esta será a direção e o sentido da força magnética. Essa força magnética, sendo perpendicular sempre ao movimento, vai proporcionar uma trajetória circular. Como ela é a única força e aponta para o centro, ela será a nossa força resultante centrípeta. Será então a força magnética. Mas a resultante centrípeta é dada por m vezes v ao quadrado sobre o raio. Já a força magnética é dada por módulo da carga, que eu vou chamar aqui de Q, certo? Estou considerando positiva, vezes a velocidade v, vezes a velocidade b, vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores, o vetor velocidade e o vetor campo magnético. No caso, este ângulo está a 90 graus. E o seno de 90 graus vale 1. Aqui nós cancelamos o v com aquele quadrado, ajeitando tudo, e podemos encontrar que o valor de r, depois de fazer o produto dos meios pelos extremos, vai ser igual a m vezes v sobre q vezes b. Observe que, nesse problema, o nosso m vai ser sempre o mesmo, sempre uma mesma massa, a carga vai ser sempre a mesma e o campo também o mesmo. Isso quer dizer que o raio será proporcional à velocidade. Sempre que eu multiplicar a velocidade por um valor n, eu vou acabar multiplicando também o raio pelo mesmo valor n. Afinal, são grandezas diretamente proporcionais. Assim, para V tenho 1R, 2V, 2R, 3V, 3R, NV, NR. Mas ele quer que a gente some tudo isto daqui. E aqui existe uma regrinha, porque aqui se trata de uma progressão aritmética. Por exemplo, se você tiver 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, você pode observar que a soma de 1 com 6 dá 7. A soma de 2 com 5 dá 7. A soma de 3 com 4 me dá 7. Mas eu só preciso somar até o meio do caminho, porque se eu for somar mais, aí eu já vou repetir. Então, eu vou somar o primeiro com o último, o 1R mais o NR. Quantas vezes? Bem, não serão n vezes, serão n vezes sobre 2, né? Porque a gente só vai até a metade. Bom, então eu posso agora ajeitar isso, aplicando aqui uma evidência, né, no R, e ficaremos com R vezes 1 mais N vezes N sobre 2. Bom, isso está na alternativa B de bola. R vezes N vezes 1 mais N sobre 2. Assim a gente soma tudo e tem o resultado. B de bola. Em um laboratório industrial, existe um recipiente de vidro que está completamente cheio, com volume V de mercúrio a 20 graus Celsius. Determine aproximadamente o percentual do volume de mercúrio que extravasa em função de V, quando o conjunto é aquecido a 140 graus Celsius. Estava a 20, chegou a 140 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do mercúrio é este. Cá entre nós, não existe coeficiente linear de líquidos, mas vamos fazer de conta que existe. A gente costuma, quando se trata de líquido, dar o coeficiente de dilatação volumétrico. Mas o elaborador aqui foi infeliz e colocou o linear do mercúrio. E o linear do vidro, 9 vezes 10 a menos 6. Quando nós vamos fazer o estudo do transbordamento, nós precisamos observar aqui o seguinte, que quando aquecemos o conjunto todo dilata, vai dilatar o vidro e vai dilatar o mercúrio. Só que
O mercúrio, pelo coeficiente dele, dilata mais. Então, porque ele dilata mais, ele transborda. Pronto. E quanto é o volume que transborda? A gente diz que o volume transbordado é dado pelo que dilatou o líquido, porque o líquido aumentou de tamanho, né? Por isso ele vai transbordar, extravasar, mas espera aí, o recipiente também ficou maior. Não tão maior, né? Mas esquentou um pouquinho. Então, isso impede a saída de todo o líquido. A dilatação do recipiente impede que todo o líquido transborde, a dilatação do líquido extravase. Por isso a gente dá esse desconto. Bom, a dilatação do líquido é V0, gama do líquido, vezes ΔT. A dilatação do recipiente, V0, vezes o gama do recipiente, vezes a variação da temperatura. Até aqui, relativamente simples. O volume inicial, em ambos os casos, é V. A variação da temperatura, em ambos os casos, é 120. 140 menos 20, 120 graus Celsius. Até aqui está tudo bem. Douglas, o gama do líquido é 3 vezes o alfa do líquido. O gama do recipiente é 3 vezes o alfa do recipiente. Já aqui, conseguimos colocar V vezes 3 vezes 120, V vezes 3 vezes 120 em evidência. Então, V vezes 3 vezes 120 em evidência e ficamos com o alfa do líquido menos o alfa do recipiente. Tendo isto em vista, nós vamos colocar os valores e chegar à resposta. E assim, a gente encontra que o volume transbordado vai ser V vezes 0,01872. Até aqui está tudo bem. Agora, quantos por cento isso daí é do volume inicial? Bom, a gente pode transformar isso em percentual. É só a gente multiplicar por 100%. Então, a gente coloca 0,01872 vezes 100%. 100% e 1 são a mesma coisa. Então, isso aqui vai dar V vezes 1,872%. Aproximadamente, que é o que ele deseja, o número mais próximo disso aí que eu vejo é o número 2. Então, a resposta, B de bola, 2%. Quer aprender física comigo para sua prova para o Enem? Então venha conhecer meu curso isolado de Física, Física com Douglas. Nele você terá acesso ao conteúdo do Enem e dos principais vestibulares do Brasil, com teoria e exercícios. Todos estão resolvidos em vídeo. Todas as questões que já caíram no Enem, separadas por assunto, estão resolvidas para você em uma apostila feita sob medida para que você entenda aquilo que está estudando. Nada de decoreba. Curso de matemática básica para você pegar a base. 2 frentes, Física 1 e Física 2, para você não enjoar do conteúdo. E a nossa metodologia do protocolo DCS, didático, conceitual e significativo. Não é só para decorar e reproduzir, é para entender e arrebentar na prova. Venha fazer parte da tribo dos aprovados. A termodinâmica é um importante ramo da física que estuda, dentre outros assuntos, as trocas de calor. Como exemplo desses processos, é possível citar uma roupa secando no varal ou mesmo o aquecimento de água para fazer um café. Sobre os conceitos relacionados à termodinâmica, é correto afirmar que, primeira afirmação, os processos reversíveis são necessariamente quase estáticos. Isso daqui é uma verdade. Eu só consigo reverter um processo termodinâmico se ele for lento, ou seja, for quase parado, quase estático. Isso daí é uma verdade. Porque se você fizer uma transformação gasosa muito rápida, vão ocorrer turbulências. E turbulências são processos caóticos e irreversíveis. Então, uma das condições de reversibilidade é o processo ser quase estático. Tem mais condições? Tem,
mas uma delas é esta. Isso já faz a alternativa A correta. Mas vamos ver as demais. B. Em uma transformação isotérmica, temperatura constante, a variação da energia interna é diferente de zero. Opa, não. Porque a variação da energia interna de um gás ideal, se a gente estiver aqui trabalhando com um gás ideal, isso é igual a 3 meios de nR delta-T, esta variação, se for um gás ideal monoatômico, aqueles gases nobres. Então, a gente vê que só varia a energia interna num gás se variar a temperatura. Então, em uma transformação isotérmica, a variação da energia interna é igual a zero no caso de gases ideais. Então, diferente de zero, não posso garantir. C. Quando um gás se expande, pode-se dizer que o trabalho foi realizado pelo meio. Não. Numa expansão, o gás desloca o meio. A força feita pelo gás está no sentido do deslocamento que vai ser aplicado no meio. Então, o gás trabalha sobre o meio, exerce um trabalho sobre o meio. Por isso, está falso. D. Em uma mesma transformação adiabática, é possível um gás expandir e aumentar a sua temperatura? Bom, numa expansão adiabática, o gás não tem troca de calor, né? A diabática é sem troca de calor. Na hora que ele se expandir adiabaticamente, sem receber calor, sem ceder calor, ainda assim estará gastando energia. Porque para se expandir, acaba efetuando trabalho, né? Então, não dá para ele aumentar a temperatura, ele vai reduzir a temperatura nesse caso. E dá para ele se expandir sendo feito trabalho sobre ele? Não dá. Por isso, essa alternativa D está falsa. Assim, a opção correta, a de avião. O filósofo Tales de Mileto percebeu que ao esfregar âmbar com pele de carneiro, pedaços de madeira eram atraídos pelo âmbar. Em 1672, Otto von Guericke inventou uma máquina capaz de eletrizar uma esfera de enxofre. A partir daí, é possível citar várias inovações relacionadas à eletricidade. A criação do para-raios por Benjamin Franklin, as observações de Hans Christian Ørsted relacionadas a um fio percorrido por uma corrente elétrica que interage com uma agulha de uma bússola, e a equação por meio da qual se estabelece uma relação entre a eletricidade e o magnetismo, formalizada em 1831 por Faraday. Os fatos descritos anteriormente estão relacionados ao eletromagnetismo. Sobre cargas elétricas, é correto afirmar que, quando estão em movimento, geram um campo magnético. Porém, não geram campo elétrico. Falso. Elas continuam gerando o campo elétrico, certo? Uma carga elétrica em repouso gera apenas campo elétrico. Mas quando ela se move, além do campo elétrico que ela gera também o campo magnético. Por isso, a gente tem o A falso. B. Quando estão em repouso, geram campos elétrico e magnético. Não geram magnético. Carga elétrica precisa estar em movimento para gerar o campo magnético. C. Quando estão em repouso, geram campo elétrico de natureza conservativa. Muito bom, essa é a verdade, mas já já a gente detalha. C. Nos processos de eletrização, é possível haver transferência de prótons ou de elétrons. Bom, transferência de prótons a gente não consegue, né? Porque transferir prótons seria a gente quebrar o núcleo atômico e, bom, falso. Douglas, então quando estão em repouso, geram apenas o tal do campo elétrico. A natureza conservativa está no fato de que o campo elétrico gerado vai ter uma força
conservativa, né? É uma força que transforma energia potencial em outros tipos de energia, né? Então, vai existir uma energia potencial elétrica quando a gente tiver os objetos em repouso e o sistema vai ser conservativo. Então, por isso, a alternativa correta é C de casa. O estudo da dinâmica de explosões abaixo da superfície da água, ANDEX, é um fenômeno físico complexo. Bolhas oscilantes são geradas e podem destruir substancialmente até veículos submarinos próximos às estruturas hidráulicas em virtude da energia liberada. Essas bolhas têm sua origem nas ondas de choque e altas pressões geradas no momento da explosão. O período T, então temos um período T de pulsação dessas bolhas, obedece a uma relação matemática razoavelmente simples e é dado pelo produto P elevado a x, D elevado a y, E elevado a z. Sabendo que nesse modelo P representa a pressão estática, D a densidade da água e E a energia liberada na explosão, o produto x vezes y vezes z resulta em. Para a gente resolver isso, eu vou usar uma anotação. Sempre que você encontrar um colchete ao redor de uma letra, isso daqui significa equação dimensional de W, certo? E esta equação dimensional vai envolver, nos conhecimentos básicos que temos, aqui algumas grandezas. No âmbito da mecânica, a gente vai chamar m para a dimensão de massa, L para a dimensão de comprimento e T para a dimensão de tempo. E a gente consegue fazer o estudo de todas essas grandezas em função de m, de L e de T. Nessa questão de análise dimensional, a gente precisa saber que a unidade de pressão é a unidade de força pela unidade de área, ou a equação dimensional de força pela equação dimensional de área. Mas força, nós sabemos que é massa vezes aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton. E a área é comprimento, medida em metro quadrado, né? Então, a área é L ao quadrado. Massa é m. Aceleração, peraí. A aceleração, a gente sabe que ela é medida em metros por segundo ao quadrado. Isso seria metro vezes segundo a menos 2. Metro é comprimento. Segundo é tempo, mas o segundo está a menos 2. E aqui nós temos L ao quadrado, repetindo o que está ali. Então, a unidade, a equação dimensional de pressão, vai ser dada por m vezes L. Aqui em cima tem um 1 escondido. Repito a base e subtraio os expoentes. 1 menos 2 dá menos 1. L a menos 1, T a menos 2. Esta é a equação, a fórmula dimensional da pressão. Ela é massa vezes comprimento a menos 1 vezes tempo a menos 2. Vamos fazer a mesma coisa para densidade. A equação dimensional de densidade, você pode pegar daqui, ó. Densidade ela é medida em quilograma por metro cúbico. Então, isso quer dizer que a equação dimensional da densidade ela vai ser igual a massa dividida pelo comprimento ao cubo. Metro é comprimento. Então, isso aqui daria para a gente m vezes L a menos 3. Douglas, e a energia? Ótimo. A energia é medida em joule. Poxa, joule aqui não me ajuda muito. Eu precisaria de alguma fórmula a respeito de energia. Energia potencial gravitacional, você pode pegar. Ou energia cinética. Ou, bem, você pode escolher o que quiser. Energia potencial gravitacional é mgh, não é?
Então você poderia utilizar qualquer fórmula de energia que desse grandezas que você conheça. A massa é m, gravidade é a aceleração da gravidade. Então a, a gente sabe que a equação dimensional de aceleração é L vezes t a menos 2. A gente vai utilizar isso daí ali em cima, no lugar do g. Então, onde tem g, a gente coloca L vezes t elevado a menos 2. E h é uma altura, L. Ajeitando isso daqui, você vê que a unidade, ou a fórmula dimensional aqui de energia, vai ser massa vezes comprimento ao quadrado vezes tempo a menos 2. Agora, a gente vai fazer uma equação que é a seguinte: o período t é igual a p elevado a x vezes d elevado a y vezes e elevado a z. Foi o que nos disse o problema. Bem, a equação dimensional do período, que é um tempo, vai ser a equação dimensional da pressão vezes, aliás, elevado a x, vezes a de densidade elevado a y, vezes a de energia elevado a z. Aqui, então, eu substituí P por ml a menos 1 T a menos 2 e elevei a x. O D eu substituí por m vezes L a menos 3 e elevei a y. E o E eu substituí por m vezes L ao quadrado vezes T a menos 2 e elevei a z. Agora, vamos aplicar a propriedade distributiva aos expoentes. Aqui ficamos com m elevado a x, L elevado a menos 1 vezes x, que dá menos x, t elevado a menos 2 vezes x, que dá t elevado a menos 2x. E assim sucessivamente. Agora, nós vamos pegar as bases e juntá-las. E nós fazemos isso repetindo as bases iguais e somando os expoentes. M elevado a x mais y mais z. L elevado a menos x menos 3y menos 3y mais 2z. Corrigi aqui porque estava errado. Agora o t. Menos 2x, aqui não temos o t, menos 2z. Agora, o que nós precisamos fazer? Comparar o que está de um lado com o que está do outro lado nessa história. A gente teria que desse lado m elevado a zero, L elevado a zero, t elevado a 1. Agora, nós vamos igualar os expoentes correspondentes a cada termo do m, do L e do t. Assim, x mais y mais z é igual a zero. Menos x menos 3y mais 2z igual a zero. E menos 2x menos 2z é igual a 1. Daqui, você chega à conclusão de que x mais z é igual a menos 1 meio. Você coloca aqui o 2 em evidência, ficamos com o x mais z, passa o 2 dividindo, lembrando que ele está negativo, você fica com este resultado. Se x mais z é igual a menos 1 meio, eu posso pegar daqui que o y menos 1 meio é igual a zero. E isso me traz o resultado de que o y é igual a 1 meio. Então, já sei o valor de y. Substituindo o valor de y nesta segunda equação, encontramos que x menos 2z é igual a menos 3 meios. Mas você se lembra de que a gente viu que x mais z era igual a menos 1 meio? Com isso, a gente pode até subtrair a equação de cima da de baixo e encontrar o valor de z. Se você substituir aquele y igual a 1 meio nesta expressão, ficará com menos x menos 3 vezes 1 meio mais 2z igual a zero. Simplificando aqui, ajeitando, você encontra que menos x mais 2z é igual a 3 meios. E ainda temos esta última expressão aqui, que a gente havia dito, olha, x mais z é igual a menos 1 meio. Agora nós temos um sistema com duas equações e duas incógnitas. Somando os dois, você vai encontrar o valor de z
e depois o de x. Vou colocar então logo os valores que você vai encontrar, que serão x igual a menos 5 sextos, y 1 meio e o z 1 terço. Mas ele quer o produto disso tudo. Então, a resposta do nosso problema vai ser igual a menos 5 sextos vezes 1 meio vezes 1 terço. Aqui no denominador, 6 vezes 2, 12, vezes 3, 36. Então, nós vamos ter menos 5 sobre 36 como produto de x, y e z. A resposta, portanto, vai ser a alternativa C de casa. O autorama ou automodelismo de fenda é um tipo de modelismo profissional ou amador em que os carros movidos a eletricidade ou a pilha competem em pistas especialmente fabricadas para o esporte ou o entretenimento. Em uma competição hipotética, dois carrinhos, NP e AS, irão competir em pistas circulares concêntricas. O carrinho NP encontra-se na pista de raio R e desenvolve uma velocidade linear de módulo V constante, ao passo que o carrinho AS está na pista de raio 1,5 R e desenvolve uma velocidade linear de módulo 2V constante. Os carrinhos iniciam a corrida alinhados e voltam a se alinhar pela primeira vez após 2 segundos do início da corrida. Por alinhamento, entenda-se que o raio vetor com origem em O e extremidade em N, P, e o raio vetor com origem em O e extremidade em AS têm mesmas direção e sentido. O instante em segundos em que os carrinhos voltam a se encontrar pela terceira vez é. Aqui nós vamos ter um com velocidade v, o outro com velocidade 2v. Um deles com raio r, o outro 1,5 r. Mas, por incrível que pareça, a única informação relevante é que eles se alinham a cada 2 segundos. Como eles vão mantendo a mesma rapidez, a frequência com que eles vão se alinhando é constante. Então, se você teve o, o início, né? O início acontecendo em 0 segundos, o primeiro encontro vai acontecer aos 2 segundos, a gente vê que se passaram 2 segundos. O segundo encontro, então o segundo encontro, vai acontecer aos 4 segundos. E o terceiro encontro, ao final de 4 segundos mais 2 segundos, 6 segundos. Então, a gente sempre vai somando 2 segundos, que é a periodicidade dos encontros, de tal forma que a opção correta é D de dado. O balão de ar quente foi o primeiro veículo aéreo de sucesso construído pelo homem. O primeiro voo tripulado em um balão de ar quente foi realizado em 1783. Os franceses Jean-François e François Laurent realizaram esse feito num balão criado pelos irmãos Montgolfier. Em um balão, o compartimento que mantém o ar quente em seu interior é denominado de envelope. Suspenso e fixado a este encontra-se o cesto do balão. Um balão de massa total m, envelope e cesto, desce verticalmente com uma aceleração a, uma aceleração menor do que o valor da gravidade, onde g representa a aceleração da gravidade local. Para que o balão possa ascender com uma aceleração de mesmo módulo a, é necessário eliminar certa massa mzinho do cesto do balão. Suponha que a força de sustentação que atua no balão em virtude da diferença de temperatura entre o interior e o exterior do envelope não sofra mudanças em virtude da variação em sua massa. Ao desprezar todos os efeitos resistivos que porventura possam atuar no balão durante o processo, a massa mzinho, que deve ser eliminada, é dada por que valor? Eu representei esquematicamente as duas situações. A primeira em que se desce com uma aceleração a e a outra em que se sobe com uma aceleração a. Bem, no primeiro caso,
Para que a aceleração seja para baixo, a intensidade da força-peso, que aqui vai ser mzão vezes g, vai ser maior do que a intensidade da força de empuxo, que é o que segura, né, o nosso conjunto, que impede que ele caia livremente. E isso aqui é o que a gente vai observar. No segundo caso, porque nós tivemos uma perda de massa, o problema disse que o empuxo continua o mesmo. A força de sustentação continua a mesma. Contudo, por termos deixado cair uma massinha, né, o valor do peso, da força-peso total aqui atuante, vai ser menor. Vai ser mzão menos mzinho vezes g. O que que nós vamos fazer nesse caso? No primeiro caso, a força resultante vai ser a massa vezes a aceleração. No segundo caso, a força resultante também vai ser dado pela massa vezes a aceleração. Ah, Douglas, mas espera aí, como é que a gente vai trabalhar com isso? Seguinte, no primeiro caso, como a aceleração está para baixo, esta força é maior do que aquela. Então, a nossa força resultante será o valor do peso, mg, menos o empuxo. Isso vai dar a massa, m, vezes a aceleração, a. No segundo caso, a força resultante vai ser o empuxo menos o peso. Então, nós colocamos o empuxo menos o peso, que é mzão menos mzinho, isto vezes g, e o resultado disso é a resultante do segundo caso, mas vai ser a massa, que é mzão menos mzinho, vezes a aceleração. É isso aqui que nós vamos ter. Então, aconteceu aqui para nós um- uma outra ideia, um sistema de equações. O problema quer encontrar o valor de mzinho, mas o que, que não é fornecido? O valor dessa força que permaneceu a mesma. Então, a dica que eu te dou é somar tudo de um lado e tudo do outro, porque mzão vezes g menos e mais e, ó, cancelou o menos e com mais e. E ficamos com mg menos mzão menos mzinho vezes g. E do outro lado, nós vamos ter ma mais mzão menos mzinho a, somando tudo de um lado e tudo do outro. Vamos continuar agora. Usando a distributiva, nós vamos ver que mg menos mg mais mzinho g vai ser igual a ma mais mzão a menos mzinho a. Já dá para a gente simplificar aqui, olha. Então, nós vamos ter que mzinho vezes g vai ser igual a 2mzão vezes a menos mzinho vezes a. Passa para cá. Mzinho vezes g mais mzinho vezes a é 2mzão vezes a. Passando dividindo, o nosso mzinho vai ser igual a 2mzão. Este mzinho ficou parecendo um mzão, né? Pronto. 2mzão vezes a dividido por g mais a. E isso se encontra na alternativa A de avião. Durante o processo de fabricação de um enfeite cúbico de material de índice de refração N, desconhecido, uma bolha de ar permanece presa em seu interior. Observa-se que a bolha de ar se encontra ao longo do eixo de simetria do cubo, que passa pelo seu centro e é normal a duas faces opostas. Quando observada ao longo de uma direção normal à face superior, a bolha aparenta estar a 3 centímetros dessa face. No entanto, quando observada ao longo da direção normal à face, mas através da face oposta à anterior, a bolha aparenta estar a 5 centímetros dessa face. O índice de refração do material de que é feito o cubo
sabendo que este está imerso no ar, índice de refração igual a 1, e tem 12 centímetros de aresta, corresponde a qual das opções? Quando se observa esta bolinha que ficou no interior do nosso cubo de uma das faces, ela é vista com uma distância menor do que o real. Essa distância aqui que ele diz que está vendo de uma das faces aparenta ser de 3 centímetros. Para a outra face, seria diferente. A gente poderia pegar aqui o raio luminoso, ele se afasta da normal, vamos trazer aqui a reta normal, e isso vai dar a impressão de que o objeto aqui está numa outra posição. Na verdade, a imagem está em uma outra posição neste caso. Aqui, o valor da distância, olhando por este outro lado, é de 5 centímetros. Para alguém que esteja olhando desta outra face. Então, quem vê de uma face, vê a 3 centímetros. Quem vê da outra, vê a 5. Mas, como é um cubo de 12 centímetros de aresta, é isto aqui que a gente vai ter, 12 centímetros. Professor, então, para alguém que está aqui do lado de fora, a gente tem o nosso quadrado com um tamanho de 3 de um lado, 5 do outro. Para quem olha de um lado, conta 3, olha do outro, conta 5, dá 8 centímetros, quando na verdade são 12, né? Então, quem for fazer essa conta não vai encontrar um valor legal. Mas você precisa lembrar aqui da equação da imagem no dióptro plano. A distância observada para a imagem está para a distância real do objeto, assim como o índice de refração do destino da luz, né? A gente vê que o destino está sendo sempre o ar, tanto nesse caso como naquele outro. Então, o índice de refração do destino, para que a gente veja aqui no ar, vai ser 1. E o índice de refração da origem da luz vai ser a origem aqui no nosso vidro, que tem um índice de refração n, que a gente quer descobrir. Então, olha como vai ficar essa expressão. Se a distância da imagem sobre a distância do objeto é igual a 1 sobre n, fazendo o produto em x, a distância do objeto é n vezes a distância da imagem. Veja que aqui eu tenho a distância do objeto para o primeiro lado, e aqui eu tenho a distância do objeto visto do outro lado. Mas a imagem de um lado é 3 e a imagem do outro lado vale 5. Vamos lá. Então, eu posso dizer que a distância do objeto 1 vai ser n vezes a distância da imagem, 3. No outro lado, a gente vai poder dizer que a distância do objeto 2 vai ser n vezes a distância dessa imagem, que está 5. Mas se eu somar essas duas distâncias, eu vou ter os 12 centímetros. Então, a distância do primeiro objeto mais a distância do segundo objeto deve dar 12 centímetros. Então, n vezes 3 mais n vezes 5 é igual a 12. Isso quer dizer que n vezes 8 é igual a 12, ou n igual a 12 sobre 8. Se você dividir por 4 aqui em cima, você vai ter 3. Se dividir por 4 aqui embaixo, você vai ter 2. Portanto, a opção correta, B de bola. Uma partícula de massa m está presa à extremidade de uma mola ideal, executando um movimento harmônico simples de amplitude A ao longo do eixo das abscissas OX, com o centro das oscilações em O. Origem de OX. Sabe-se que a partir da equação de movimento é possível obter uma relação funcional entre a posição x da partícula, medida a partir de O, e o tempo t. De modo alternativo e por considerações de energia,
é possível obter uma relação funcional entre a velocidade v da partícula e sua posição x, medida a partir de O. Para uma amplitude de 1 metro e uma frequência de oscilação de 0,5 Hz, a relação procurada para v ao quadrado em termos de x é dada por... Bom, já foi dada a dica. Seria muito interessante a gente, ao invés de trabalhar com o tempo, trabalhar com x. E ao trabalhar aqui com x, a gente conserva a energia. Para resolver esse problema, que aparece aqui nas opções apenas o x e não o tempo, vamos usar a dica fornecida aqui pelo enunciado. Relacionar a posição x por meio da conservação de energia. Então, vou pegar uma situação inicial em que eu conheço a velocidade, que é a velocidade zero aqui nos pontos de amplitude, mais A e menos A, e vou fazer esse estudo. A gente vai dizer que a energia mecânica na situação inicial deve ter o mesmo valor da energia mecânica que a gente vai observar na situação final. No início, temos apenas potecial elástica, que é dada por K vezes o x inicial ao quadrado sobre 2. Não temos cinética. Aqui é quando se para inverter o sentido do movimento. Agora, quando nós vamos ver a situação final, vai existir deformação, então vai ter K vezes o x que a gente tem na situação final ao quadrado sobre 2, e vai existir também energia cinética, m vezes v ao quadrado sobre 2. É interessante notar aqui que esses dois aqui podem ser cancelados. A gente vai verificar que o nosso x inicial é a amplitude. E o nosso x final aqui vai ser um x qualquer, que vai estar entre as opções. Aqui mais m vezes v ao quadrado. A gente também sabe que o valor da amplitude é 1. 1 aparece aqui. Então, k vezes x ao quadrado mais m vezes v ao quadrado. Vamos, então, ajustar para isolar o valor de v. Então, k vezes 1 menos k vezes x ao quadrado. Veja que 1 ao quadrado é igual a 1. Isso daí vai ser igual a m vezes v ao quadrado. Passa o m dividindo, mas primeiro vamos colocar aqui o k em evidência. Fica com 1 menos x ao quadrado. Você já deve ter visto que já é bem sugestivo isso aqui que nós fizemos. Dentre as opções, só tem uma em que aparece um 1 menos x ao quadrado. Será que isso vai se confirmar? Vamos lá. Passou o m dividindo, vamos ficar com k sobre m vezes 1 menos x ao quadrado é igual a v ao quadrado. Ele quer o v ao quadrado, mas não aparece nas opções nem o k, nem o m. Aí você vai precisar lembrar que o período de uma massa-mola é 2π vezes a raiz quadrada de m sobre k. Opa, já apareceu ali. A frequência é igual a o inverso do período. Então, é 1 sobre 2π raiz quadrada de k sobre m. E olha a parte interessante. A gente sabe que isso daqui dá 0,5 Hz. Douglas, e o que eu faço agora? Bem, passa esse 2π multiplicando para lá, você vai ver então que a raiz quadrada de k sobre m vai ser 2π vezes meio da π. Mas a gente quer saber quanto é k sobre m sem a raiz quadrada. Então, a gente eleva isso aqui ao quadrado. O k sobre m é igual a π ao quadrado. Nós vamos pegar, então, este resultado e levar para lá, para aquela expressão que a gente tinha. E dali, chegamos à conclusão de que v ao quadrado é a raiz de k sobre... Aliás, o k sobre m, que é π ao quadrado, vezes 1 menos x ao quadrado. Isso está na opção A de avião. Então, é só marcar. Um bloco cúbico C de aresta L e de material de densidade D
flutua sobre um líquido, né, em um líquido de densidade 2D, com parte de seu volume imerso. Um bloco também cúbico, mas de aresta L sobre 3, feito de material metálico cuja densidade é Dzinho maior do que Dzão. Cuidado, o Dzinho é maior do que o Dzão. Pode ser posto sobre a face livre, face superior do bloco cúbico, C, sem alterar a sua estabilidade no líquido. Em virtude da presença do bloco metálico sobre C, este passa a flutuar em um nível mais baixo do líquido. Nessa situação, a distância medida a partir da face inferior de C até a superfície livre do líquido é y, certo? O mesmo bloco metálico pode ser fixado à face inferior de C, oposta à face livre, resultando em uma nova configuração estável de C. Nessa nova configuração, a distância z, medida a partir da face inferior de C até a superfície livre do líquido, é tal que, meu Deus, quantas letras, quanto texto! A gente precisa ser capaz de desenhar essa situação, senão fica difícil de a gente resolver. Então vem comigo. Disse aqui o enunciado que um bloco também cúbico, mas de aresta L sobre 3, feito de material metálico cuja densidade é Dzinho maior do que o Dzão. Chamei aqui de densidade do cubo 2, esse pequenininho aqui. Vai ser posto sobre a face livre, a face superior do bloco cúbico, C, sem alterar a estabilidade no líquido. Mas, obviamente, ele vai dar uma afundada. Ele continua ali estável, mas afunda um pouco mais. Então, ele diz aqui que, em virtude da presença do bloco metálico sobre o bloco cúbico, né, que a gente tem aqui, ele passa a flutuar em um nível mais baixo no líquido. Nessa situação, a distância medida a partir da face inferior de C até a superfície livre do líquido é y. Então, daqui para cá, ele diz que é y. Pronto. O mesmo bloco metálico pode ser fixado na face inferior de C, oposta à situação anterior. Então, a gente, ao invés de colocá-lo aqui em cima, a gente vai pendurá-lo aqui embaixo. E fazendo isso, será que muda o quanto ele está afundado? Será que este Z é o mesmo que aquele Y? É isso daqui que a gente vai ter de desvendar agora. E a primeira coisa que a gente precisa notar é que, nesta situação, o empuxo está segurando o peso do conjunto como um todo. E para existir empuxo, o nosso objeto precisa ficar imerso. Então, a gente tem aqui esse volume que está imerso na primeira situação. Nesta segunda situação, o conjunto também vai ficar em equilíbrio. Então, vai ficar flutuando também. Olha que interessante essa próxima ideia que a gente vai ter aqui. Você continua tendo o peso total, puxando o conjunto todo para baixo, e o empuxo segurando, não deixando cair. Em ambos os casos, o empuxo tem o valor do peso total. Então, o empuxo em ambas as situações tem que ser o mesmo. E o que isso vai trazer de interessante para nós? Observe isso aqui, ó. O volume imerso agora vai contar com o nosso bloquinho, o nosso cubinho que está lá embaixo. Então, vamos lá. O empuxo vai ter o mesmo valor do peso total, mas o valor do empuxo é a densidade do líquido vezes o volume que se encontra imerso no líquido, isso daí vezes a gravidade. O peso total seria a massa total vezes g, de tal maneira que o que vai acontecer? Não muda a massa total, não muda a densidade do líquido. Então, não vai mudar o volume imerso no líquido. Interessante, hein?
Então, este volume de vermelho tem de ser igual a aquele ali. Mas espera aí, aqui tem esse pedacinho contando como volume imerso, não é? Pois é. Então, não precisa ser o mesmo y. Esse z aqui vai ser menos do que este y. Ele vai dar uma subida. Deixa eu ver até se eu consigo dar uma melhorada aqui no desenho. Ele acaba dando uma subida, porque agora não precisa estar o blocão dentro d'água, tanto dentro d'água, porque o bloquinho vai ajudar ficando enfiado ali dentro da água, imerso. O volume imerso não vai mudar. Por isso, né, isso aqui compensa o tanto que subiu. Ó. Isso aqui que ele subiu, esse tanto que ele vai dar subida, corresponderá ao volume deste pedacinho aqui. Então, esta altura z aqui, ela vai ser menor do que o y que a gente tinha. Alternativa correta, então, B de bola. Se gostou, curte, se inscreve e, precisando de física, venha conhecer meu curso Física com Douglas, que vai te preparar especificamente para a UES. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê!